Senhor. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos a Quaresma, o tema que a gente colocou. Antigamente era uma preparação, mas de penitência e de muita coisa, que depois as culturas populares criaram, praticamente. Mas a coisa é muito mais simples. Porque é uma história. Então nós vimos que existe a história dos homens e a história de Deus. E na Quaresma nós meditamos bastante sobre isso. Quando nós acreditamos em Deus, nós não podemos acreditar somente que Ele esteja lá, nós estamos aqui. Ou que no fim da vida Ele vai me castigar ou vai me premiar. Para mim, isto não diz nada. Porque o que diz alguma coisa para mim, desculpe-se para a minha pessoa, porque cada um depois de vocês fala com a sua pessoa, não? É a minha vida. Eu quero saber o que tem a ver com a minha vida. Então, a história de Deus no mundo, à noite foram lidas as leituras, rapidinho, nós vamos ver a história de Deus primeiro. Ele entra com a vida, criação. Então, ele cria do nada todas as coisas. Pode as pessoas dizer o que quiser, etc., até xingar o cientista que deu o nome de, como se chama? Origins. O princípio de Deus, como se chama? Gênesis. É? Gênesis. Não, agora na última descoberta, que ele quis dar o princípio de Deus, que é o início de todas as coisas, não? Que antigamente era o átomo. Como? Não, a explosão. Não, agora foi descoberto naquela... Ela falou que partícula de... A partícula de Deus. Partícula de Deus. Que seria exatamente o princípio de todas as coisas. Até chegar a ele, porque onde que se viu um cientista que enfia Deus no meio? É como se fosse errado um aluno dizer que o tal professor me ensinou estas coisas, ou tal artista fez esta obra. Não sei, que escândalo que existe. Dizer que Deus criou o universo. Problema. De crer ou não crer. Quando o ser humano quer se exaltar por si mesmo,
já sabemos onde chega, que é a história dos homens. Então, a criação. Depois, nesta criação, rapidinho, porque diante de Deus, 1000 anos é como um dia. Para nós, 1000 anos são quase 15 gerações, não é? Para ele é como um dia. Então o tempo não existe para Deus. O tempo existe para nós. Para Deus existe a dinâmica da vida. Dá para entender o que eu quero dizer? Então não existe o tempo se você planta uma semente. Se ela vai dar alface daqui a 2 meses, é um tipo de dinâmica. Se vai dar fruto, abacateira, não sei quantos anos leva, não? Vai 5 anos, 10 anos. Então o que interessa é a dinâmica da vida, desde que chega ao seu amadurecimento. E desde que chega a dar os seus frutos. Esses são os tempos de Deus. O tempo que passa é para nós, que medimos as horas, medimos os dias, medimos os anos. Então, esta dinâmica de Deus vai assim. Depois de criar o universo, se assustou. Aí cabe a cientista descobrir como foi criado o universo. Não é proibido. E ele chamou Abraão, entre todos os povos, e só ler com profundidade a história dos povos antigos, que vocês vão descobrir que todos os povos têm um sentimento religioso muito profundo. Muito, muito profundo. Um padre, meu amigo, que encontrei no Maranhão, ele trabalhava com as tribos dos índios. Ele contactou 2 tribos de índios que não tinham sido contactadas ainda. E descobriu, nas tradições religiosas destes índios, que eles tinham que uma mulher viria ao mundo para gerar um filho que salvaria o mundo. Eles nunca tiveram contato nenhum com outros povos, nem com o Brasil, nem com o mundo assim chamado civilizado, que eu não chamo de civilizado, o mundo atual, tá? Então, onde que está isso? Então está a consciência da humanidade toda, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então todos esperavam alguma coisa. Mas Deus age. Por isso que diz, se Deus existe lá e eu existo aqui, tanto faz. Você pode ser rico, mas eu estou aqui esmolando, pedindo dinheiro, pobre. O que é que me interessa que você exista? Não adianta nada. Você ser rico, ser onipotente, besteira, pura besteira. Um Deus assim é pura besteira. Aí ele entra nesta história, porque ele conduz a história da vida. E na história de Deus que o mundo tem esperança. Eu troco esta palavra esperança, futuro, que nós perdemos o sentido da palavra esperança, porque a palavra esperança vem da palavra portuguesa, qual é? Esperar. Eu espero que aconteça. Eu te espero. Então não é tomara que aconteça, não é? Me parece que a ideia da esperança que entrou na nossa cabeça é um tomara que aconteça, não é? Não sei, estou interpretando. Não. É da palavra portuguesa. Esperar. Eu te espero. Então certeza que você vai vir. Então, quando falamos de esperança do mundo, é aquilo que nos espera, aquilo que é o nosso futuro, com certeza. Então ele faz este futuro, chama Abraão, com todas as provações de Abraão, eles vão para o Egito, aí no Egito eles estavam escravos, a imagem da humanidade escrava do pecado. Já outras vezes falei para vocês, nós consideramos pecados os pecadinhos, os efeitos do mal.
fiz isto, fiz aquilo, fiquei nervoso, fiquei chateado, me desculpe, não? Isso a gente considera pecado, não é? Isso são os efeitos do pecado. O pecado é coisa feia. Uma doença tão feia que vai destruir a nossa própria vida com a morte. Pode ser coisa feia, não é? E a humanidade não pensa que isto é por causa do pecado. Porque como por um homem a morte entrou no mundo, por outro homem a vida vai entrar no mundo, que é Jesus Cristo. Então a libertação do Egito é para a terra prometida, que Deus prometeu. Aonde que os homens se confundem? Tudo bem, da terra prometida, veio Davi, etc. E os israelitas, os judeus, eles pensavam que tinha sido realizado. Era só crer em Deus, admitir que Javé era o único Deus, enquanto os outros fabricavam os ídolos, etc., e que eles teriam um reino maravilhoso sobre a terra, que ainda hoje brilha para ter, não é? Então, mas não era isto. Isto era na espera que viria um Salvador de verdade para realizar uma obra, que é a obra de Deus na nossa história, e onde entra na história particular de cada um de nós. E veja a maravilha que Deus fez, para Ele realizar a sua obra no meio da gente. Não acompanhou mais. Ele libertou o povo do Egito, deu comida durante 40 anos no deserto, maná, deu água brotando da rocha, que se alimentou ele diretamente, Deus. Os famosos milagres, que a gente... milagre. Entende? Aí fica assustado. Não. O próprio Deus veio sobre a terra viver a nossa vida. Entrou na nossa vida. Deus conosco. É um Deus que faz a nossa história para nos levar à sua história. E nesse sentido que Ele assumiu sobre si não somente as culpas, mas as doenças da humanidade. Ele estava desfigurado quando foi crucificado, etc, etc, não? Parecia um verme e não um ser humano. Todo mundo afastava os olhos e os judeus não podiam acreditar que aquele homem pendurado na cruz pudesse ser um Deus. Os próprios apóstolos, que tinham estado junto com ele, na hora H, se mandaram. Fugiram todos. O próprio Pedro, que se exaltava tanto quando Jesus fazia os milagres, quando ele falava, que disse, tu és o Filho de Deus, enquanto todos os outros diziam, fulano, profeta, isto e aquilo. O próprio Pedro, diante do medo de ser preso também, você não era discípulo dele? Eu não conheço. 3 vezes. 3 vezes. Esta é a humanidade. O Judas o traiu por quê? Porque Judas esperava que ele instaurasse o reino de Israel, um grande reino, que tinha sido famoso na antiguidade com Davi, que vinha até do Egito, vinha da Etiópia, dos grandes reinos, que vinha visitar os reis de Israel. Então, não podia ser.
um homem crucificado, sem abrir a boca, sem falar, sem se defender, frágil. Quem que vai depositar confiança neste homem? Mas ele não lutava com as armas nossas, humanas. Ele lutava com as armas da vida. Era a vida que ele devia instaurar. Então, o que aconteceu? Assumindo as nossas culpas, ele, naquele instante, entrou em comunhão definitiva com a humanidade. E na cruz, remédio. Ele matou o pecado. Com efeito real. Como ele tinha assumido sobre si os pecados, se o pecado fosse mais forte do que Deus, ele teria morrido. E acabou. Os sumos sacerdotes teriam condenado ele, acabou. O Império Romano teria condenado ele, acabou. Mas ele venceu a destruição dos homens. Esta é aquilo que nós chamamos de ressurreição. Em si é muito simples o fato. O problema é você acreditar, eu acreditar nisso, que existe esta história. E que esta história se realiza nesta pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu insisto tanto, a fé cristã não é uma fé qualquer. Não é uma fé qualquer. A fé precisa de provas, de experiência, de realizações. Porque a nossa vida é feita de realizações. É feita de experiências, que pode ser positiva ou negativa. Aonde que acontece? Que com a ressurreição de Cristo, não é um espetáculo que eu vou ver. Eu estava meditando ontem à noite, estava meio, não sei se meio cansado, falei, Jesus, tá bom, tá. Eu não estou muito feliz dentro, estou bem, mas não estou como gostaria de estar a véspera da Páscoa, mas tá bom. Vou me alegrar porque você ressuscitou. Se eu não estou bem, tudo bem, não tem problema. Pelo menos vou me alegrar por você, não por mim. Entendeu? É o jeito que eu tenho de minimizar o meu íntimo. Então, mas não é um espetáculo de se alegrar que ele ressuscitou. Porque ele assumiu os nossos males. Então ele não ressuscitou por ele já era eterno. Ele não precisava passar pela morte. Ele não precisava passar pela cruz. Se ele era Deus. A primeira impressão que eu tive quando criança, que eu fui assistir um filme sobre Jesus Cristo, e que no Evangelho fala que chegaram Judas, os soldados, os fariseus, tudo lá. Agora não lembro qual evangelista, que parece que é São João, que fala. Ele perguntou, a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Pum, caíram todos por terra. Gente, que mais? Podia ter matado todos, piscar de olho. E como ele é sabedoria, se ele escolheu a cruz, é porque era o caminho que ele tinha que escolher. Não tem jeito. Se ele tivesse destruído todos aqueles homens, teria chegado aonde? Não teria tirado o mal que aflige e destrói a humanidade. Ele quis fazer a nossa história. Quis assumir a nossa história, não somente de hoje, de antes, do futuro, de toda a humanidade. Então, na Páscoa, ele ressuscitando tem a última parte. Nós
estamos sentados à direita de Deus. Onde a vossa vida, fala São Paulo, se ressuscitasse, morrestes com Cristo na cruz. Prestemos bem atenção a isto. Não sei se consigo explicar para vocês. Eu sinto dentro muito claro o que é. Mas não sei se consegui transmitir com palavras, porque é simples e maravilhoso. Nós, naquele instante da cruz, morremos com Cristo. Quer dizer, eu estou em Cristo, naquele momento, na cruz. A minha vida. Lógico, porque Ele é o tempo, Ele é o eterno. Se nós vamos para o nosso raciocínio, como é que eu, 2000 anos atrás, eu estava nele? Temos que ir além disso. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nele estamos todos nós. Eu estou nele. Os meus pecados morrem com Ele na cruz. Todos os meus males. E como disse para vocês, para considerarmos o pecado, meditemos bem a nossa morte. Não por pavor, por angústia, não. Pelo fato que vai acontecer. Então a minha morte está na morte dele. Então nós morremos com ele e ele morre por nós e conosco. Ressuscitastes com Cristo. Aí que está a nossa vida humana. Eu estou nele, então ele ressuscitou. Se eu estou nele, conclusão, eu também vou ressuscitar. Conclusão clara. Onde depois, se ele, essa é a história de Deus, como falei, e ele chega, volta a seu Pai. Veio como Deus, o Verbo, e voltou a seu Pai como homem. E a ele Deus disse: senta-te à minha direita. Um homem. Não aos anjos. Ele o fez superior aos próprios anjos. Colocado à direita de Deus. Então esse é o futuro. Aonde a nossa vida humana, ela adquire um sentido eterno. Repito mais uma vez e insisto. Não é de prêmio ou de castigo. Não é de prêmio ou de castigo. O que está muito na nossa mente pelo sentido de culpa que a gente leva. Que quando nós aprontamos, mesmo que o outro não saiba, a gente tem sentimento de culpa, não tem? Então isso não tem, isso acontece com todos nós, não adianta. Eu posso até mentir para o outro, não fiz, não sou, etc., fingir. Mas dentro dói. Sentimento de culpa. Isso tem todos os homens. Até cachorro tem sentimento de culpa. Quando apronta, ele fica quietinho. Tá? Então, nós o que fazemos? No lugar de crer, nós projetamos os nossos sentimentos em Deus. Para explicar para vocês, por exemplo, um dos sentimentos que a gente tem e que foi criado, escrito também por muitos homens, muitos teólogos, o purgatório. O que é o purgatório? É o castigo pelos pecados leves que a gente fala, não é? Não é esta a ideia do purgatório? Sempre fica no castigo. Você sabe o que é o purgatório? É um prêmio. É um prêmio. Doído? Você é um prêmio. Quando você está doente, você tem que fazer uma cirurgia. A cirurgia é castigo ou você escolhe o melhor médico, mesmo que tenha que sofrer muito? O que a gente faz? Escolhe o melhor médico e paga. O médico me faz sofrer e no fim, quando eu saro, eu agradeço o médico.
Não é? Uma lógica. Então o purgatório o que é? É a purificação da nossa alma feita por Deus. Por isso que é um prêmio. Ele purifica a minha alma, porque eu poderei ver a Deus somente com a alma, nem com a inteligência. A inteligência depois vai entender e vai se enriquecer. Nem com o corpo, porque o corpo vê as coisas físicas. A minha dimensão humana é humana porque está dentro de mim, não é de anjos. A minha dimensão humana para eu ver a Deus, que é a finalidade da vida, é a alma. E a alma tem que ser purificada. Por isso que é um prêmio purgatório. É uma cirurgia. Não é castigo. Então, para vocês compreenderem como, às vezes, nós criamos uns sentimentos religiosos que de religiosidade não tem nada, porque de verdade não tem nada. São sentimentos nossos que nós projetamos em Deus. Então, se nós morremos lá com Cristo, que será o nosso pecado, que nós carregamos porque nascemos no pecado, ele já está em Cristo. Já está em Cristo. A nossa morte já está em Cristo. Mas também a vida de Cristo já está em nós. É por esta vida de Cristo que nós seremos salvos. Seremos salvos não somente das falhas humanas, onde que se a gente podemos ver. Quantas pessoas me dizem, é uma pessoa religiosa, porque vai muito à igreja. Desconfie. Não porque eu preciso ir à igreja, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que rezo porque preciso. Falei, mas por que o senhor reza tanto? Porque senão eu viro bicho. Entendeu? Então, a gente vai à igreja para encontrar a verdade. Não porque frequenta a igreja. Não porque frequenta a igreja. Mesmo que não for à igreja, precisa da verdade. Senão a sua cabeça fica um meleque, vira uma loucura. Os seus vícios te dominam, até na terra. E a tua morte vai te destruir. Aí que acontece. Pessoa religiosa e a pessoa não melhor que as outras, igual a todas as outras, pecador como todos os outros, mas simplesmente deixou viver Cristo que habita nele. Então, se ele é melhor, se ele é mais capaz, se ele tem mais amor, não é ele que está agindo. Ele simplesmente deixou crescer Cristo dentro dele. Porque Cristo é vida. E ele consegue realizar todas estas obras porque Cristo habita nele. E no fim da vida, se ele deixou crescer este Cristo, como São Francisco, totalmente inundado e identificado com Cristo, esta que é a famosa pobreza de Francisco. Francisco pobre totalmente de si, de tudo, do seu ego, do seu vaidade, de tudo, vazio totalmente de si, fez espaço para que Cristo fosse tudo nele. E ele, exatamente nesta experiência, enquanto Cristo morria, angustiado por causa dele sentir os nossos pecados, veja a diferença. Francisco morria extasiado, gozada que troca maravilhosa, não é? Cristo pega as nossas doenças, as nossas angústias, os nossos pecados, a nossa morte,
E Francisco, que se deixou inundar por Cristo, pega a vida de Cristo e chama a morte de irmã morte. A morte não é mais um mal, é uma irmã, é uma amiga que me leva a encontrar aquilo que a nossa alma procura desde sempre. A história de Deus conosco é a história da ressurreição de Cristo. E é nele que também está o nosso futuro. É o futuro dos vossos filhos. Não adianta para querer para os vossos filhos riqueza, isto, aquilo. E pensa querer vida. A vida o fará feliz por si mesmo. Porque não adianta você ter todas as riquezas do mundo se você está doente, não é? Não adianta você ter todo o dinheiro para comprar comida se você não pode comer. Que adianta? E o mundo anda triste exatamente porque não tem a vida. Pode ter as coisas, mas não tem a vida. E é uma pena que o mundo luta não para ter a vida, mas para ter as coisas. Luta, se sacrifica, se mata, para ter as coisas. Quando eu escuto até os mais pobres, não? Eu quero ter as coisas. Quero ter as coisas. Entendeu que assim está jogando fora a sua própria vida. Para vocês compreenderem como uma fé, ela é simples, ela tem sentido, a vida adquire um sentido, mas como pouca gente acredita de verdade. Pouca gente. Pouca gente. Deve ter algo de errado na nossa cabeça. Desejamos a felicidade e criamos a infelicidade. Desejamos a vida e criamos a morte. Tem algo de errado dentro de nós. Então que a Páscoa seja isto, que de verdade possa nos dar de novo esta esperança, esta certeza que nós estamos em Cristo, que Ele carrega as nossas culpas, não é difícil, Ele carrega, não somos nós, que Ele pague as nossas culpas. Eu não gostaria, mas Ele é generoso, Ele quer pagar. Simplesmente, Ele pede, me deixe entrar para eu fazer a tua vida e para você também ressuscitar, já nesta terra ou depois desta breve peregrinação, definitivamente comigo, na vida que se chama eterna, porque nunca mais a morte vai dominar.